As informações contidas no capítulo 14 do nosso livro Texto de Histologia Básica do Junqueiro Carneiro. Elas foram ainda complementadas com o trabalho de Cruvinel et al., que faz revisão sobre a imunidade adaptativa, que é o foco desta aula. Nós vimos que a primeira defesa do organismo frente às ameaças dos patógenos é a resposta imune inata dada por barreiras físicas, componentes celulares e moléculas solúveis, que respondem rapidamente à presença deste patógeno. Vocês devem ter percebido também que a resposta imune é complexa. E na aula de hoje, nós vamos abordar os componentes e suas inter-relações que levam à constituição da resposta imune adaptativa. Então, vamos falar da imunidade adaptativa. Ela é caracteristicamente dependente de dois tipos de células, os linfócitos B, abreviação LB, e os linfócitos T, abreviação LT. Vejam, nós estamos olhando para o sistema imune dentro da perspectiva da histologia. Há um limiar aí muito tênue entre aquilo que é abordado na histologia e, óbvio, uma abordagem, um conteúdo muito mais amplo se nós estivéssemos estudando imunologia. Então, com respeito à perspectiva histológica, eu quero salientar para vocês que na histologia nós estamos preocupados ou interessados na forma das células, na constituição dos tecidos. E no caso dos linfócitos B e T, são células que não apresentam diferenciação morfológica. Nós não conseguimos diferenciar o linfócito B do linfócito T, nem via microscópio óptico, nem microscopia eletrônica. Essa diferenciação só é possível a partir da imunocitoquímica. O que é imunocitoquímica? Imunocitoquímica é um conjunto de técnicas que utilizam anticorpos para identificar proteínas específicas que estão presentes em tecidos ou em células. Então, vejam aqui nessa imagem, é o que vocês teriam se vocês estivessem olhando um esfregaço sanguíneo lá no laboratório com o microscópio óptico. Então, o que nós temos aqui? Nós temos hemácias e aqui, nessa flechinha roxa, um linfócito. Não sei dizer se é linfócito B ou linfócito T. Nesta outra imagem ampliada, de microscopia eletrônica tridimensional, vocês também observam linfócitos. E o que chama a atenção a respeito dessas células, vejam que é a sua superfície celular densamente recoberta por moléculas, que sabemos ser proteínas. Origem dessas células. No alto da figura vocês veem o osso longo com destaque para sua medula óssea. É nessa medula óssea que são encontradas células-tronco multipotentes que darão origem às células progenitoras mieloides e linfóides. A linhagem mieloide e suas células nós já estudamos quando vimos os componentes do sangue, mas o foco de agora da imunidade adaptativa está ligada à linhagem linfóide, porque é dela que irão surgir os linfócitos B, linfócitos T e um outro linfócito já conhecido de vocês, o natural killer, a célula NK. Qual o destino dessas células? Vejam bem, o linfócito B ele surge na medula óssea e é lá mesmo que ele amadurece.
enquanto o linfócito T surge na medula, mas ainda como célula jovem e imatura, migra para o timo, onde sofre o processo de amadurecimento. E as células NK, uma vez produzidas e tendo passado pelo processo de amadurecimento, elas caem na circulação sanguínea e lá permanecem. E lembrando que elas fazem parte da imunidade inata. A imunidade adquirida apresenta dois tipos de resposta: a resposta celular e a resposta humoral. Na resposta celular, ou imunidade celular, os linfócitos T, eles detectam células que estejam apresentando algum antígeno, alguma molécula estranha ao organismo e simplesmente matam essas células. Por exemplo, uma célula infectada por vírus, ela vai apresentar em sua membrana plasmática proteínas codificadas pelo genoma viral. Vocês se lembram que o vírus ele é um parasita intracelular e usa toda a maquinaria celular para a produção dos seus constituintes. E a célula parasitada por ele vai apresentar em sua membrana moléculas, frações de proteínas, peptídeos, que os linfócitos T reconhecem como estranhos. É o que eu destaco aqui nesse círculo azul, né? Uma vez que ele é reconhecido, o linfócito T reconhece isso como uma molécula estranha, que a gente chama aqui de antígeno. Esse linfócito T é ativado e vai liberar perforinas, que nós já vimos a ação dessas substâncias, né? Elas abrem poros na membrana plasmática das células e levam à lise celular. Já na resposta humoral, vamos ao nome. O que quer dizer humoral? Humoral diz respeito a tudo aquilo que fica circulando na corrente sanguínea ou em outros líquidos, como a linfa. Então, caracteristicamente, a resposta humoral, ela é dada por glicoproteínas que ficam circulando no sangue ou na linfa. Essas glicoproteínas são chamadas também de anticorpos, elas reconhecem micro-organismos estranhos, não exatamente os micro-organismos, mas moléculas estranhas que ocorrem na superfície desses micro-organismos. Esses linfócitos B ficam ativados e eles entram numa série de mitoses, como eu destaco aqui nesse quadrado amarelo. Entrando em uma série de mitoses, eles sofrem a transformação em plasmócito. O que é um plasmócito? Imaginem um plasmócito como um linfócito B, mas que está com todos o seu sistema de produção de proteínas ativados. É um linfócito B extremamente ativo em termos produtivos. Ele passa a ser uma fábrica de anticorpos. E esses plasmócitos, eles produzem milhares de anticorpos específicos para esse micro-organismo que ele encontrou, e esses anticorpos caem na circulação sanguínea. Uma vez na circulação sanguínea, eles vão se ligar aos micro-organismos, como é representado aqui nessa figura, e vejam que eles ficam conectados à superfície desse micro-organismo. E esse processo, que é chamado de opsonização, nós já vimos isso na aula anterior, mas ele faz com que a vida do micro-organismo como parasita fique complicado, porque ele impede que ele se ligue aos tecidos do seu hospedeiro. Além disso, o fato desse micro-organismo estar revestido por anticorpos, sua superfície coberta por anticorpos,
ele também ajuda, isto também ajuda no processo de fagocitose por macrófagos. E por fim eu quero chamar a atenção de vocês para algo que aparece nesse desenho e que é o grande diferencial da imunidade adquirida, que é a criação, o aparecimento de linfócitos de memória imunitária. Então, o que esse desenho está querendo dizer, essas flechinhas, é que tanto para o linfócito B, que foi ativado pelo antígeno, como os linfócitos T, nem todos eles vão para o campo de batalha, vão produzir anticorpos ou vão destruir as células parasitadas. Uma parcela de suas populações, elas são destinadas, elas vão para os órgãos linfóides, vou explicar mais tarde o que são órgãos linfóides, e essas células permanecem ali guardadas, com as informações dos antígenos que eles encontraram, ou seja, eles vão reagir especificamente contra esses antígenos. Por isso são chamadas células de memória, ou seja, são células capazes de reconhecer rapidamente com o agente infeccioso assim que o nosso corpo entrar em contato com ele. Por quê? Porque já houve um encontro prévio. Então, nessa tabelinha ao lado, tentei sintetizar as diferenças entre eles. Então, vejam, na imunidade celular, os linfócitos T matam as células a partir do momento que eles reconhecem moléculas estranhas ao organismos que são apresentadas a eles por outras células. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, como é esse processo de apresentação de moléculas estranhas para os linfócitos T. Por outro lado, na imunidade humoral, é um processo que se baseia na presença de anticorpos que circulam pelo sangue e pela linfa. E qual a função desses anticorpos? É de neutralizar moléculas estranhas. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente que os linfócitos B, com seus anticorpos, eles não matam diretamente as células, mas eles podem ajudar as células que são citotóxicas, os linfócitos citotóxicos, a fazerem isso. Por isso que está salientado aqui que elas participam da destruição de células. No slide anterior, eu usei por várias vezes um termo, antígeno, sem tê-lo definido. Então, vamos ver agora qual é o conceito dado a antígeno dentro da imunologia. Ele é considerado qualquer molécula de origem biológica isolada, líquido biológico ou sintético, ou constituída por célula ou vírus que, quando introduzida no organismo, é capaz de produzir reação imune. O que seria esse líquido biológico ou sintético? Um líquido biológico que vai funcionar como um antígeno pode ser, por exemplo, a toxina de uma serpente, uma pessoa que foi picada por cobra. Ela vai ter circulando em seu organismo essa toxina. Quem é alérgico, por exemplo, a picadas de abelha, ou seja, estou aqui concentrando minhas informações em torno de animais peçonhentos, mas é realmente isso, quer dizer, a toxina liberada pela abelha ou a toxina liberada pela serpente é um líquido biológico que vai desencadear uma reação imune.
Então, necessariamente, ela não tem que ser desencadeada por uma célula ou por um vírus. Então, o que se considera como antígeno é qualquer molécula, seja ela isolada ou presente em uma célula ou em um vírus. E acoplado ao conceito de antígeno, nós temos um outro que é denominado epítopo. O epítopo ele está relacionado aos anticorpos. E vamos lá ao seu conceito. O que é um epítopo? É a porção ou a região do antígeno que se liga aos anticorpos. As figuras abaixo acho que vão ajudar vocês a entenderem isso. Vejam bem, nessa daqui ela representa um linfócito B. Vejam que a sua superfície está repleta de anticorpos. Estima-se que um único linfócito B tenha a sua superfície revestida por mais ou menos 10.000 anticorpos. E essa imagem ainda indica que esse linfócito B está ativo. Veja, ele está liberando para a corrente sanguínea uma quantidade absurda de anticorpos. Por quê? Porque ele encontrou antígenos. Mas, como nós vimos a definição de antígeno, o antígeno é uma molécula que é estranha ao organismo. Por exemplo, no caso dessa bactéria, são moléculas que são encontradas na superfície dela. Então, moléculas como, bactérias, protozoários, eles apresentam em sua superfície proteínas ou glicoproteínas que têm uma constituição diferente das proteínas e glicoproteínas do nosso organismo. E é isso que é reconhecido como antígeno. Então, vamos ver o que acontece observando a superfície dessa bactéria em um microscópio eletrônico. Seria isso que estaria acontecendo. Vejam só. A sensibilização do linfócito B liberou anticorpos, que eu destaco aqui nesse quadro amarelo. E o que está acontecendo com esses anticorpos? Vejam que eles não estão reagindo com toda a estrutura da bactéria, e sim eles estão se conectando a regiões específicas, a moléculas específicas da superfície da bactéria. E são essas moléculas específicas ou a região específica na qual os anticorpos se ligam ao antígeno, que se denomina então de epítopo. Os anticorpos ou imunoglobulinas são glicoproteínas, como já mencionei, circulantes. E também já foi falado que elas são antígenos específicas, ou seja, existe um tipo de anticorpo para cada tipo de antígeno que o organismo entra em contato. A imagem abaixo mostra a estrutura de uma molécula de anticorpo. O que nós temos aqui é que em sua base ela é formada pela cadeia carboxílica, que é ela que vai se ligar à membrana plasmática do linfócito B. Além dela, vejam aí em cor de rosa duas cadeias idênticas pesadas e em amarelo também idênticas duas moléculas ou cadeias leves. E é nessa região superior, que eu destaco aqui na terceira flecha, e dentro desse quadrado amarelo, que vão existir os sítios de ligação, ou seja, a região na qual o anticorpo vai se ligar aos antígenos. É uma região específica, ou seja, vai haver um formato que vocês viram lá em bioquímica,
é denominado de ligação chave-fechadura, ou seja, o formato dessa molécula, os encaixes vão ser específicos entre o anticorpo e o antígeno. E ao lado trouxe para vocês um desenho mais esquemático que talvez facilite esse entendimento da estrutura da molécula do anticorpo. Então vejam que existem duas cadeias idênticas, pesadas, aqui representado em marrom, e duas cadeias leves também idênticas, representadas em verde. E essa porção azul chama a atenção para o trecho dessa molécula, que apresenta a região de especificidade de ligação com o anticorpo. Os tipos de anticorpos ou de imunoglobulinas são reconhecidos 5. A IgG é a mais abundante delas, correspondendo a 75% das imunoglobulinas presentes no plasma. Trata-se de uma imunoglobulina altamente eficiente no processo de opsonização. Ela é pequena, tem facilidade de transitar entre os tecidos e um detalhe importante é que ela é a única que consegue atravessar a barreira placentária. E assim ela vai conferir defesa imunitária ao recém-nascido. Já a IgM, ao contrário da IgG, é uma molécula grande. Ela corresponde a 10% da imunoglobulina do plasma e ela é grande porque ela forma um pentâmero, ou seja, um conjunto de 5 moléculas. É uma imunoglobulina que tipicamente predomina no início da resposta imune. E, como vocês veem na figura, ela reveste, juntamente com a IgD, ela reveste a superfície do linfócito B. A IgA, ela corresponde aproximadamente de 10 a 15% das imunoglobulinas do plasma e ela é caracteristicamente a imunoglobulina presente nas mucosas e nas secreções. Que secreções? A lágrima, leite, saliva, sêmen e líquido vaginal, por exemplo. Então, qual a função dela? Já que elas estão ali nas mucosas, elas têm a função de bloquear a ligação de micro-organismos na parede destas mucosas. Observem que ela é formada pela combinação de duas moléculas, o que se chama de dímero. A IgD. A IgD apresenta baixa concentração no plasma, em torno de 0,2% somente, e como eu comentei agora há pouco, ela é uma das imunoglobulinas, né, juntamente com a IgM, a IgD reveste a superfície dos linfócitos B e tem a função de reconhecimento de antígenos. A IgE, ela é uma imunoglobulina que praticamente não existe circulando no sangue. Por quê? Assim que ela é produzida, ela se liga à superfície dos mastócitos e dos basófilos. Portanto, é uma imunoglobulina que está ligada às reações alérgicas, como vocês veem aqui nessa figurinha, representando um mastócito e o mastócito liberando os seus grânulos a partir da ligação do antígeno com a IgE que está na sua superfície. Vocês se lembram que esses grânulos dos mastócitos liberam várias substâncias, entre elas a heparina e histamina, que irão causar os sintomas típicos da alergia. Além disso, a IgE na superfície dos mastócitos e basófilos, ela tem a função de neutralização de parasitas multicelulares, principalmente aqueles parasitas
do trato digestório localizados no intestino. Vamos fazer aqui algumas considerações sobre as diferenças entre os linfócitos T e os linfócitos B. Vamos lá. Os linfócitos B correspondem de 5 a 10% dos linfócitos circulantes. Vejam bem, a concentração da célula do linfócito B é uma concentração, em comparação aos linfócitos T, baixa. Mas quando o sistema imune é ativado, quando os linfócitos B são ativados, eles liberam milhões de anticorpos. Então, no sangue nós teremos uma grande quantidade de anticorpos. São coisas diferentes, anticorpos e a célula linfócito B, ok? Bom, e acabei de falar, o que os linfócitos B tem de característico é a presença de anticorpos em sua superfície, como aqui destacado nesse desenho. E a função desses anticorpos, como a gente acabou de comentar, é de reconhecer os antígenos. E um aspecto diferencial dos LT é que os linfócitos B reconhecem o antígeno diretamente. Vejam aqui nessa imagem, o organismo está infectado por um micro-organismo, esse micro-organismo tromba com o linfócito B na circulação sanguínea, esse linfócito B reconhece, opsoniza, além disso ele ativa os plasmócitos, que vão produzir uma grande quantidade de anticorpos contra esse antígeno. Com os linfócitos T, a coisa é um pouco diferente. Então, eu já comentei que eles são os mais abundantes, correspondendo de 65% a 75% dos linfócitos no sangue. E ao invés de anticorpos sobre a sua superfície, os LTs apresentam uma outra molécula, denominada de receptor de célula T, que eu destaco aqui nessa figura, e TCR é a abreviação em inglês de receptor de célula T. E um diferencial importante que vocês entendam entre linfócito T e linfócito B é que os linfócitos T eles só reconhecem o antígeno se ele for processado e apresentado a ele. Ou seja, um linfócito T ele pode trombar com uma bactéria, como essa da figurinha que eu usei aqui para o linfócito B, e ele não vai reconhecer como antígeno. Então, é preciso que esse antígeno seja processado pelas células, sejam células do sistema imune ou a própria célula que está sendo parasitada. O que é ser processado? É que esse antígeno, que parte desse antígeno, proteínas, sofram a ação de lisossomos, reduzam essas proteínas a peptídeos, e esse peptídeo do antígeno, ele tem que ser levado até a superfície da célula. É isso que é chamado de apresentação. E quem é que apresenta? É uma proteína produzida por todas as células, com exceção daquelas que não têm núcleo, mas quase todas as células do organismo produzem essa proteína, cuja função é acoplar essa molécula processada do antígeno, levá-la, sair do citoplasma e levá-la até a superfície da célula para ser apresentada aos linfócitos T. E essa proteína, que vai apresentadora de antígeno, ela tem uma importância muito grande, vou comentar sobre ela, dentro do sistema imunológico, porque inclusive a questão
das células de defesa reconhecerem as células que são do organismo e que não são, em inglês isso é denominado do self, não self, está ligado diretamente a essa proteína que vai apresentar o antígeno à superfície celular. E dada a sua importância, ela também tem um nome, eu diria, imponente, pomposo. Ela é denominada de complexo de histocompatibilidade. A abreviação é MHC. Vocês já viram essa imagem, essa figurinha, no início desta aula, mas aqui eu saliento a ação dos linfócitos T. Vejam, ela mostra uma célula infectada por vírus e o linfócito T só vai reconhecer o vírus aqui dentro dessa célula se peptídeos desse vírus forem apresentados aqui, ó, destaco com quadradinho marrom, pelo complexo de histocompatibilidade na superfície celular. Vejam que é aí, junto ao MHC, que o linfócito T vai se ligar através do seu receptor de célula T. Uma vez ligado, ele é ativado e vai cumprir a sua função, que é de destruição da célula. Vamos explorar um pouquinho mais o complexo de histocompatibilidade principal. Complexo, por que o termo complexo? A palavra é usada porque são vários genes que codificam diferentes proteínas que formam o MHC. Na verdade, quando se fala em vários genes, hoje sabe-se que são 120 genes localizados na espécie humana no cromossomo 6. E uma outra característica desses genes é que eles apresentam elevadíssimo polimorfismo. Reconhece-se hoje em torno de 11.000 diferentes alelos, de forma que é muito improvável encontrar duas pessoas com a mesma combinação genética, a não ser que eles sejam gêmeos idênticos. E isto é um problema sério enfrentado na situação, na questão dos transplantes, porque fica bastante difícil encontrar doadores que sejam compatíveis geneticamente, e essa compatibilidade está relacionada diretamente ao complexo de histocompatibilidade principal. Bom, além disso, nós temos o termo histocompatibilidade, que quer dizer compatibilidade de tecidos. E está relacionado com o que eu acabei de dizer a vocês. São essas proteínas produzidas por esses genes que permitem ao sistema imunológico conseguir diferenciar tecidos que são próprios de tecidos que não são próprios, de células próprias de células não próprias. Vocês podem encontrar essa situação com o uso do termo em inglês, né? Tecido próprio, self, e o não próprio, não self. Então, toda essa complexidade de genes se destina à produção de dois tipos de proteínas, denominadas MHC1 e MHC2. Bom, assim, eu comentei com vocês no slide anterior que elas são moléculas de superfície de célula, como vocês podem observar aqui. E assim como outras moléculas integrais da membrana plasmática, como eu destaco aqui nesse quadrado, as proteínas MHC1 e MHC2 são sintetizadas por poliribossomos, introduzidas em cisternas produzidas pelo retículo endoplasmático, e essas cisternas migram para a membrana plasmática, onde essas proteínas ficam parcialmente expostas.
Observem ainda na figura que há uma certa diferença na conformação das duas moléculas, do MHC1 e MHC2, que eu destaco aqui para o segmento intramembranoso. Observe que a MHC1 apresenta apenas um segmento intramembranoso, enquanto a MHC2 apresenta dois. É uma das várias diferenças estruturais que essas moléculas podem ter, e é justamente pequenas variações na região do local de receptor do antígeno. Como vocês veem aí no desenho, o antígeno é representado por essas duas esferas verdes. São pequenas variações na conformação dessa região receptora do antígeno que é o reflexo do polimorfismo que eu acabei de comentar com vocês. Bom, onde nós encontramos o complexo de histocompatibilidade principal? As proteínas MHC1, elas são encontradas em todas as células nucleadas. Portanto, no nosso organismo, as únicas células que não apresentam MHC1 são as hemácias, porque elas são anucleadas. Já a MHC2, essas proteínas têm uma distribuição muito mais restrita. Elas são encontradas apenas nas células denominadas de células apresentadoras de antígeno. Essas células também são muito importantes no processo de defesa imunológica. Elas têm, inclusive, uma sigla em inglês, APC. Então, quais são as APCs? São todas células que vocês já conhecem. São os macrófagos, as células dendríticas e as células de Langerhans. Na verdade, as células de Langerhans são células dendríticas localizadas na epiderme, e os linfócitos B. Aqui nesta figura, que na verdade é uma caricatura de uma célula dendrítica apresentando um antígeno a um linfócito T helper. Existem algumas diferenças nas etapas de processamento dos antígenos para serem apresentados aos linfócitos T pelas proteínas MHC1 e MHC2. Vamos lá, primeira situação. Quando uma célula está sendo parasitada por um antígeno intracelular, que situação seria essa? Seria uma infecção da célula por vírus, por outros patógenos intracelulares, como alguns protozoários, ou que essa célula tenha se modificado geneticamente, se comportando agora como uma célula tumoral. Então vejam que o antígeno ele está dentro da célula. Então é uma situação de antígeno intracelular. O que vai acontecer? Observem no desenho que proteínas oriundas desses patógenos ou das células tumorais, elas são digeridas por proteossomos até a forma de peptídeos. E são esses peptídeos que vão atuar como antígenos. Observem que esses antígenos, eles caem dentro do retículo endoplasmático, juntamente com a proteína MHC1, formando um complexo, ou seja, a proteína MHC1 se liga ao antígeno. Do retículo endoplasmático, eles são transportados, esse complexo alcança o complexo de Golgi. Lá é formada uma vesícula que irá transportar o complexo da proteína MHC1 com o antígeno até a superfície celular para ser apresentado aos linfócitos T. Então, esse
essas são etapas cumpridas para a apresentação de antígeno, caso o antígeno seja intracelular. E quando o antígeno é extracelular, como por exemplo bactérias, ou quem vai agir? Nós vimos no slide anterior que existem células especializadas na apresentação de antígenos, que são as APCs, as células apresentadoras de antígeno. E essas células, para apresentar os antígenos, elas têm que fazer a fagocitose deles. Veja aqui, ó, a membrana da célula iniciando um processo de fagocitose. Observem que, ao mesmo tempo em que esse antígeno está sendo tratado no processo de fagocitose, lá no retículo endoplasmático rugoso está sendo sintetizado proteína MHC2. Essa proteína MHC2, ela cai em vesículas, em vesículas ela alcança o complexo de Golgi, e lá no complexo de Golgi ela é transferida para uma nova vesícula. Bom, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo, esse antígeno já sofreu o tratamento, suas proteínas foram digeridas, foram processadas pelos lisossomos ao nível de peptídeos. E nessa imagem aqui vocês observam a fusão de vesículas. A vesícula do fagossoma, onde estava o patógeno, com a vesícula que estava transportando a proteína MHC2. Com a fusão dessas vesículas, nós temos a junção das duas moléculas, ou seja, a proteína MHC2 se liga ao antígeno e ela é transportada por vesícula até a superfície celular, no qual ela permanece então para apresentar esse antígeno aos linfócitos T. Então, fica claro aqui a diferença. Vejam, há um parasita, há um antígeno que está sendo abrigado dentro da célula. Na outra situação, esse antígeno é trazido para a célula através do processo de fagocitose feito pelas células apresentadoras de antígeno. Tipos de linfócitos. Linfócito T helper, ou também denominado LT-CD4. Por que essa designação de letras seguida de número? O que acontece é que os linfócitos apresentam outros receptores celulares além do TCR, que é aquele receptor celular comum a todos, como eu comentei agorinha há pouco com vocês. Observem nessa imagem, eu destaco aqui com essa flechinha marrom, a superfície desse LT-CD4. Observem que várias moléculas saem da superfície celular e uma delas, essa que está na cor azul, é justamente esse receptor celular designado de CD4. Aqui, ó, saliento dentro desse retângulo vermelho. Então, todos os linfócitos T helper apresentam em sua superfície esse receptor celular CD4. Por isso que em imunologia eles são denominados tanto de LT helper como de LT-CD4, né? Seriam denominações equivalentes. Uma outra característica deste linfócito é que ele só é capaz de detectar, de reconhecer um antígeno quando este antígeno é apresentado pelo MHC2.
Por quê? Porque este é um tipo de linfócito que trabalha junto às células apresentadoras de antígeno. As células apresentadoras de antígeno, elas processam o antígeno adquirido através da fagocitose e apresentam os seus peptídeos através dessa proteína MHC2, como eu acabei de explicar no slide anterior. Bem, aqui esqueci de falar anteriormente, mas eu acabei destacando nesse círculo laranja justamente o receptor TCR, que é o receptor comum, né, a todos os linfócitos. Então, esse linfócito T, ele, como todo linfócito T, vai ter o receptor TCR, e no caso do helper, ele tem esse outro receptor designado CD4. Bom, qual a função desses linfócitos? É interessante que esse linfócito T, ele trabalha de forma conjunta, em paridade com os linfócitos B. Por quê? Uma vez que eles sejam ativados, eles vão estimular os linfócitos B a se transformarem em plasmócitos e esses plasmócitos produzirem anticorpos para o antígeno em questão. É também interessante a versatilidade nas funções desse linfócito CD4, porque ele também tem uma ação imunomoduladora. O que é isso? À medida que o processo inflamatório ele vai prosseguindo, vai chegar um ponto em que o antígeno foi debelado, ou seja, aquela molécula ou organismo causador do problema, ele diminuiu sua população ou desapareceu, e a resposta imune também tem que desaparecer, ela tem que ser inibida. E quando o processo inflamatório alcança essa fase, os linfócitos CD4 também têm essa função de liberarem citocinas que terão ação anti-inflamatória, como também está representado aqui no desenho. Vejam aqui, ela salienta a liberação de várias citocinas, representadas por essas bolinhas vermelhas, que são vários, são de vários tipos, e elas são designadas também com letras e números. Então, a IL4, IL5 e IL10, elas têm uma das funções a supressão, por exemplo, da ativação de macrófagos, né, da ação de macrófagos. E quanto ao linfócito T citotóxico ou LT-CD8, da mesma maneira como eu expliquei para o linfócito T helper, o que caracteriza esse grupo de linfócitos, além da presença, óbvio, do TCR, vou repetir novamente, esse receptor TCR é comum a todos os linfócitos. Para esse grupo, ele apresenta um outro receptor que é designado de CD8. Então, a designação de como LT citotóxico ou LT-CD8 são sinônimos, são termos equivalentes para a mesma célula. No desenho, observem que nós temos ali uma célula-alvo, aparece aqui, inclusive, em destaque o TCR, mas eu quero chamar a atenção para a presença do receptor celular CD8, que no desenho está representado por essa estrutura, essa molécula de cor roxa, que eu saliento aqui dentro desse quadrado marrom. O linfócito citotóxico, ele só reconhece antígenos quando esses antígenos são apresentados pelo MHC1, ou seja, é um linfócito que responde a antígenos intracelulares. Estão lembrados? Nós acabamos de falar sobre isso. Então, nesse desenho, a célula-alvo, ela está sendo parasitada
por um antígeno intracelular, seja um vírus ou um protozoário. E esse vírus ou esse protozoário foi processado a antígenos, que correspondem a peptídeos de proteínas desse antígeno, que são apresentadas pelo MHC1. Uma vez que o LTCD8 reconhece esse antígeno apresentado, ele é ativado e libera perforinas, são enzimas que causam aberturas, poros na membrana plasmática da célula-alvo, e além das perforinas, ele libera também enzimas que são proteases, que digerem proteínas, como agranzimas. E essas enzimas conseguem alcançar o interior da célula-alvo, porque as perforinas abriram poros na sua membrana plasmática e a célula-alvo acaba sendo destruída. E, por fim, o LT supressor. Esse é um linfócito que, assim como o LTCD4, tem ação imunomoduladora, ou seja, eles atuam inibindo a resposta imune quando a infecção já está debelada, ou seja, quando a quantidade de antígenos está reduzida, para evitar que o organismo entre, por exemplo, em um processo crônico de inflamação. Não há nada de científico nesta figura, mas quando eu vi esse cartoon dos linfócitos, não teve como não colocar na aula de vocês, porque eu achei super simpático. Então, da esquerda para a direita, nós temos um LT citotóxico, um linfócito B, um LT supressor e, por fim, um LT helper. Não há dúvida de que as células imunitárias são essenciais na resposta imune, mas a eficiência nessa tarefa de defesa, depende também da participação dos órgãos linfáticos. Quem são eles? Vamos recordar um pouquinho da anatomia. Nós temos o timo, baço, os linfonodos, os nódulos linfáticos, que na verdade são agregados de tecido linfático, como o que ocorre nas tonsilas, nas placas de Peyer do ilho, por exemplo. Estes órgãos têm ampla distribuição no organismo, e essa distribuição ampla, associada à constante circulação das células imunitárias através do sangue, da linfa e do tecido conjuntivo, é que torna o sistema imune de uma pessoa muito eficiente. Bom, mencionei um termo aqui, linfa. Vamos voltar novamente à anatomia. Vocês estão lembrados do que é linfa? Linfa diz respeito ao fluido, ao líquido intersticial que circula por um sistema de canais de paredes muito finas, com capilares e vasos, assim, muito semelhante ao sistema circulatório. E esse conjunto de capilares e vasos forma os chamados vasos linfáticos. Então, o sangue circula nos vasos sanguíneos, enquanto a linfa circula nos vasos linfáticos. Eu já vou mostrar uma figura que vai ajudar vocês a relembrarem isso. Mas, por enquanto, eu preciso também relembrar alguns pontos que já foram comentados ao longo dessas duas aulas sobre o sistema imunitário. Então, vamos lá. Olha. O timo, juntamente com a medula óssea, são locais de... primeiro, vamos lá, é na medula óssea que todos os linfócitos se originam, com um diferencial. Os linfócitos B, eles saem da medula óssea já maduros,
maduros, enquanto os linfócitos T, eles precisam passar pelo timo para completar a sua maturação. Então, como timo e medula óssea são locais de diferenciação de linfócitos, eles são designados como órgãos linfáticos centrais. Lembraram disso? Uma vez que eles estejam maduros, formados nesses órgãos linfáticos centrais, eles são então levados pelo sangue e pela linfa destes órgãos centrais para os denominados órgãos linfáticos periféricos. Quem são eles? São os demais aqui, ó, o baço, os linfonodos e os nódulos linfáticos. Nesses locais eles proliferam e completam sua diferenciação. Então, o que nós temos nessa figura? Vamos lá. Vamos destacar aqui, então, o timo, sua localização bem próxima ao coração, o baço, as tonsilas, que estão aqui representando os nódulos linfáticos. Tonsilas, se vocês não se lembram, né, como a tonsila palatina, o que a gente chama de amígdalas. Além desses órgãos linfáticos, outros aparecem aqui, destacados em quantidade, realmente eles são abundantes, que são os linfonodos. Vejam, aqui, aqui, aqui. E na imagem os linfonodos estão representados por esses pontos verdes. Vejam que todos esses órgãos linfáticos estão conectados por uma rede de vasos, que é denominada de vasos linfáticos. Eu acho que é importante destacar aqui na imagem aquilo que eu acabei de comentar com vocês, de que os órgãos linfáticos, eles são irrigados tanto pela circulação sanguínea como pela circulação linfática, através dos vasos linfáticos que eu estou salientando aqui, que são os meios pelos quais as células imunitárias circulam no organismo. Entre os órgãos linfáticos que eu acabei de mencionar, nós vamos focar no timo. Ele é um órgão situado na região do mediastino, atrás do externo, na altura dos grandes vasos do coração, como vocês podem observar nessa figura à direita e que eu destaco aqui dentro desse retângulo. Observem que ele é constituído de 2 lobos, e esses lobos são revestidos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. E esse tecido conjuntivo denso, ele se projeta para dentro do órgão, formando septos. E nós vamos observar agora como é a estrutura do timo dentro da perspectiva histológica. Então, vocês têm aqui na figura 14.3, um corte de timo com destaque para os seus lóbulos. Vamos ver o que é isso. Então, vejam bem, esse tecido conjuntivo denso que se projetou para dentro do órgão do timo, formando septos, e esse septo eu destaco aqui com essa linha rosa. Esses septos dividem os lobos, os 2 lobos, em lóbulos, que vocês podem identificar aqui facilmente, porque eles ficam separados por tecido conjuntivo. Então, nós observamos aqui nessa lâmina um lóbulo aqui, outro lóbulo aqui, um pedacinho de outro lóbulo aqui, ok? Bom, uma outra característica histológica desse tecido é que em cada lóbulo é possível distinguir uma parte periférica, que é denominada de zona cortical, que eu destaco com essa flecha vermelha.
e uma parte central que é denominada zona medular, que está aqui destacada dentro desse círculo verde. Quais são os tipos de células encontradas no timo? Tanto a cortical como a medular, elas têm os mesmos tipos de células, porém as proporções delas são distintas e eu vou comentar isso novamente um pouquinho mais à frente. Mas as células que constituem o timo são os linfócitos T, já velhos conhecidos de vocês. Eles são, sem sombra de dúvida, as células mais abundantes e encontradas em diversos estágios de maturação. No desenho ao lado, que representa uma perspectiva de um corte do timo com base na microscopia eletrônica, os linfócitos estão representados, por essas células arredondadas com um núcleo grande e de coloração roxa. Bom, então, além dos linfócitos, são também encontradas células reticulares epiteliais. Essas são novidade. O que essas células reticulares epiteliais têm de especial no timo? Essas células, elas formam uma malha, a célula reticular epitelial aqui, e observem que delas, do corpo celular, saem projeções citoplasmáticas que se ligam por desmossomos. E elas formam inúmeras projeções, de maneira a constituir uma malha de prolongamentos citoplasmáticos que envolvem os linfócitos dentro do timo. E esses prolongamentos citoplasmáticos, nesta imagem, vocês podem observá-los aqui, aqui, aqui. Vejam que eles ficam entremeando as células linfáticas. Além dos linfócitos T e das células reticulares epiteliais, também são encontrados macrófagos na região cortical, e daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que macrófago predomina, ocorre predominantemente na região cortical. Aqui novas imagens sob microscopia óptica. Agora, então, nesse primeiro corte, vocês conseguem observar aqui dentro dessa área aqui, delimitada pelo retângulo amarelo, a região da cortical. Observem que ela tem coloração mais escura, justamente por apresentar grande quantidade de linfócitos. E aqui uma porção da zona medular. Ela se distingue da zona cortical por ter uma coloração mais clara em função da menor quantidade de linfócitos. E uma estrutura típica da região medular é o corpúsculo de Rassal. O que é essa estrutura? Nada mais do que células reticulares epiteliais que ficam organizadas em camadas concêntricas e unidas por muitos desmossomos. E na imagem inferior é um detalhe da zona medular do timo. Novamente chama atenção para a coloração mais clara. E essa coloração mais clara se deve aqui, nesse corte em particular, pela elevada concentração de células reticulares epiteliais, que estão destacadas por essa flecha da esquerda mais grossa. Elas apontam para o núcleo dessas células, vejam que ele se cora pouco, e essa estrutura circular de coloração mais forte corresponde ao nucleolo da célula reticular epitelial. E à direita, a flecha mais fininha, ela aponta um linfócito, e vejam
comparativamente que eles são de tamanho menor que as células reticulares epiteliais. Histofisiologia do timo. Este órgão ele se desenvolve no feto e ele cresce até a puberdade. A partir daí ele passa a sofrer em involução, ele vai reduzindo a quantidade de linfócitos com a idade, mas ele não desaparece totalmente. Mesmo numa pessoa idosa, são encontradas células epiteliais reticulares, os corpúsculos de Hassall e alguns linfócitos T. Mas quando a gente observa um corte histológico de uma pessoa idosa, como essa imagem que eu trago para vocês, observem que o parênquima antes constituídos pela zona cortical e a medular foi quase que totalmente substituído por adipócitos. Ainda quanto à histofisiologia do timo, já falamos algumas vezes que é o local de formação e de seleção de linfócitos. Então é aí que os linfócitos T passam por uma série de ciclos mitóticos e proliferam ativamente. Inclusive vocês viram nas imagens de corte histológico das regiões cortical e medular, a grande quantidade de linfócitos presente nesse tecido. Apesar disso, apesar desta abundância, 95% dos linfócitos formados eles são eliminados por apoptose. Por que isso acontece? Há um evento muito importante. O que ocorre é que as células reticulares epiteliais e os macrófagos fazem o que nós poderíamos chamar de teste de qualidade dos linfócitos, ou seja, eles apresentam aos linfócitos T recém-formados antígenos associados ao complexo de histocompatibilidade. De que maneira os linfócitos podem responder? Eles podem responder de maneira adequada ou a grande maioria não reage a antígenos apresentados por eles ou reagem a antígenos próprios. O que são antígenos próprios? São peptídeos do nosso próprio organismo que são apresentados a eles. O resultado disso é que após este teste de qualidade, esse teste drive dos linfócitos T, o restante, os 5% restante, formam a população de linfócitos que irão colonizar os órgãos linfóides secundários. Vejam que é extremamente importante esse processo feito pelas células reticulares e pelos macrófagos de apresentação de antígenos aos linfócitos T. Por quê? Eles precisam reconhecer aquilo que é do organismo, né? O que se chama de self. Porque quando isso não acontece, nós temos o desenvolvimento do que é chamado de doenças autoimunes. Posso citar como exemplo a esclerose múltipla, que é uma doença do sistema nervoso, no qual o sistema imunológico destrói a bainha de mielina que protege as fibras nervosas. Uma outra doença autoimune séria, preocupante, é o diabetes tipo 1, no qual o sistema imune destrói as células beta do pâncreas, que são as responsáveis pela secreção de insulina. E é a insulina o hormônio que controla o nível de açúcar do sangue, o nível glicêmico.